Muito bem, nós vamos seguindo o nosso estudo que estamos fazendo na carta que Paulo está escrevendo a Tito, direcionada aos cristãos da ilha de Creta. Nós estamos no capítulo 3, agora iniciando. Mais uma vez, obrigado você que sempre tem acompanhado os estudos. É muito importante. Deixe o seu joinha, seu like aí, faça a sua inscrição no canal e divulgue esses vídeos, isso é sempre muito importante. Paulo, no capítulo 3, ele começa falando sobre os relacionamentos que glorificam a Deus. A carta de Paulo a Tito, ela ressalta de uma maneira muito clara, muito esplêndida, a profunda conexão que deve existir entre teologia e vida, ou seja, entre a doutrina e o dever. No capítulo 1, Paulo já tratou do dever do cristão em relação à igreja, no capítulo 2, do dever do cristão em relação à família, e agora no capítulo 3 ele trata do dever do cristão em relação ao mundo. A doutrina, ela inspira o dever, e o dever adorna a doutrina. A doutrina e o dever, poderíamos dizer, estão casados, e que nada os separa. Doutrina e o dever. Paulo havia se ocupado com a ordem interna das igrejas de Creta, com os deveres dos seus membros com os outros, e então agora ele vai fazer um breve comentário sobre o seu relacionamento com o poder civil, naquele ambiente pagão também em geral, que a igreja estava implantada. Lembremos sempre, os cristãos deveriam produzir um impacto positivo na vida da sociedade. Isso é algo que nos faz pensar que impacto hoje nós cristãos estamos causando na sociedade. Quantas centenas, milhares de pessoas que se intitulam cristãos hoje e que diferença isso está fazendo na nossa sociedade? A vida cristã trata do nosso correto relacionamento com as autoridades, com o próximo, com Deus. No primeiro versículo, Paulo diz assim: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. As verdades cristãs, elas precisam ser ensinadas e repetidas. Sabe, precisa falar e falar novamente e voltar a falar os mesmos assuntos. E Paulo começa o capítulo ordenando que Tito lembre os cristãos o seu compromisso em relação ao Estado, às autoridades constituídas. Paulo já havia falado aos cretenses sobre esse importante assunto quando ele esteve com Tito nessa ilha de Creta. Mas agora, por meio dessa carta, ele relembra os mesmos ensinos. Não precisamos ter nenhum constrangimento de repetir as mesmas verdades. Essa era uma prática apostólica. Essa é uma prática pedagógica de ensino. O cristão ele tem que entender que ele tem dupla cidadania, cidadão do céu e também cidadão do mundo. Ele deve obediência a Deus e também às autoridades constituídas. Duas coisas são exigidas do cristão em relação às autoridades. Primeiro, submissão. Aqueles que governam são autoridades constituídas pelo próprio Deus e devem ser respeitadas, obedecidas. A obediência civil é uma responsabilidade do cristão. O cristão não pode ser anarquista, um agitador social, uma vez que resistir à autoridade é insurgir contra o próprio Deus que a constituiu. A ilha de Creta havia sido subjugada por Roma no ano 67 a.C. e desde então ela permaneceu resistente ao jugo colonial romano. E Paulo já havia destacado aquela atitude insubordinada dos cretenses. Olha o versículo 10 e o 16 do capítulo 1. E agora Tito deveria orientar os cristãos de Creta a serem submissos aos seus governantes. Lembremos, a obediência dos cristãos como cidadãos deveria ornar a doutrina que prega. Isso é um fato. E nós precisamos aprender isso. Quantos cristãos têm dificuldade nisso? Dificuldade em respeitar, em orar as autoridades constituídas porque não lhe agrada. Quantas vezes nós temos visto isso? E, lamentavelmente, não é? Orar e respeitar. Não é o que te agrada, o que você gosta, o que você votou ou não votou.
Quantos crentes amaldiçoando, não é? Seja governantes que já passaram ou seja o atual. Nós precisamos reconhecer isso e é uma orientação nossa para cristãos. Precisamos de obediência também. Versículo 1, Paulo ainda fala. A submissão implica em obediência e cumprimento dos deveres. O cristão deve cumprir as leis e instruções das autoridades civis, deve pagar os seus impostos com fidelidade. Leia Romanos 13:6. O cristão, ele deve ser um cidadão exemplar, estando pronto para toda boa obra. O cristão não é um problema para a sociedade, mas um benfeitor. O cristão deve ser cooperativo em todos os assuntos que envolvem a comunidade, uma vez que a cidadania celestial, Filipenses 3:20, não isenta a sua responsabilidade como cidadãos da terra. Nós vamos ficar aqui, apenas nesse versículo, e medita nisso, sobre o nosso papel em relação às autoridades. Mas ainda é importante dizer que a obediência civil ela tem seus limites. O Estado não é dono da consciência dos homens. Então, sempre que o Estado se torna absolutista, opressor, invertendo, subvertendo a ordem, promovendo o mal, coibindo o bem, os cristãos têm o direito e até o dever de desobedecer. Atos 5:29 diz: antes importa obedecer a Deus do que os homens. A autoridade constituída por Deus, mas para promover o bem e coibir o mal. Então, isso que precisa ficar muito claro. Nós não podemos cooperar com o Estado se ele reverter o seu dever dado por Deus, promovendo o mal em vez de puni-lo, opondo-se ao que é bom em vez de recompensá-lo. Então, obediência às autoridades não é algo passivo e que você vai concordar com tudo. Quem ora pelas autoridades deve colocar-se sob o senhorio e o tribunal de Deus. Isso é um fato que precisa ser observado também. Que Deus nos abençoe e nos faça enxergar o nosso papel enquanto cidadãos dos céus, do mundo, mas os nossos preceitos, a nossa orientação vem dos céus e é lá que nós precisamos pautar a nossa conduta. Deus te abençoe, temos um encontro aqui no nosso próximo vídeo.